Porque o patrono de Snape é o mesmo de Lillian Evans, a mãe do Harry. Marotos, hoje a gente vai falar de um dos momentos mais emocionantes da saga de Harry Potter. O famoso momento que a gente descobre que Snape e Lillian tinham o mesmo patrono. O momento Always de Harry Potter. Se você já assistiu os filmes ou leu os livros, você sabe que o patrono é um feitiço poderoso, mas também muito pessoal. Ele reflete a essência de um bruxo. Então o que isso diz sobre Severus Snape, galera? A resposta envolve amor, dor, remorso, arrependimento e muito mais. Então já se ajeita aí e bora entender o porquê desse momento ser carregado de muito significado. Fala, marotos, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. E um dos momentos mais impactantes da saga é a história trágica de Severus Snape e como um feitiço como patrono se conecta diretamente com essa história. Antes de tudo, bora entender direitinho o que é um patrono e como ele funciona. O espectro patrono é um dos feitiços mais difíceis do mundo bruxo. Ele serve para enviar mensagens, lidar com mortalhas vivas, mas é mais conhecido por afastar dementadores. Aquelas criaturas que parecem os Nazgûl do Senhor dos Anéis, que sugam a felicidade e deixam a gente só com as piores lembranças. Não deve ser nem um pouco bacana trombar com um dementador e não saber conjurar um patrono, viu? E marotos, para conjurar um patrono, o bruxo precisa lembrar de um momento muito feliz e canalizar essa emoção. E existe, além do patrono comum, um patrono corpóreo, que é quando o feitiço assume uma forma de um animal. Mas não é qualquer animal não, marotos, é algo muito específico que reflete a parte mais profunda da alma daquele bruxo. E tem mais, marotos, esse animal pode mudar ao longo da vida do bruxo. Se a pessoa passar por uma transformação emocional muito forte, o patrono pode assumir outra forma. Um exemplo perfeito disso, Tonks. O patrono dela mudou depois que ela se apaixonou pelo Lupin. E já que eu entrei no assunto da Tonks, eu vou usar ela de exemplo para explicar a conexão dos patronos. Antes de se apaixonar por Remo Lupin, o patrono da Tonks era um coelho, bem fofo e alegre, combinando com a personalidade dela. Mas depois que ela se apaixonou, o patrono dela virou um lobo. Coincidência? Não mesmo. Isso aconteceu porque o amor dela pelo Lupin era tão forte que essa conexão influenciou a magia dela. O lobo representa exatamente isso, um reflexo da ligação que ela sentia com ele, que era um lobisomem, e também possuía um lobo como seu patrono. Ou seja, ela se apaixonou por ele e o patrono dela se tornou o mesmo patrono dele. Isso te lembra alguém? Pois é. Agora falando do Ranhoso, o caso dele é um pouco diferente, pois o amor que ele sentia pela Lillian não foi correspondido, e mesmo assim o patrono dele mudou para ser igual ao patrono dela. Isso mostra pra gente o quanto esse sentimento marcou a vida dele, né não? Tá, se você não lembra o que aconteceu, eu vou pegar meu vira-tempo aqui e te ajudar a lembrar. Snape e Lillian eram amigos desde crianças. Ele foi a primeira pessoa a contar pra Lillian que ela era uma bruxa, e isso criou um vínculo muito forte entre eles. Snape não teve uma infância fácil, o pai dele era abusivo e ele cresceu num ambiente complicado. Já Lillian, mesmo sendo de uma família trouxa, era cheia de luz. Eles meio que se completavam. Só que, quando eles chegaram em Hogwarts, tudo isso mudou, marotos, porque a Lillian foi pra Grifinória e fez novos amigos, enquanto o Snape foi pra Sonserina e começou a andar com uma galera que flertava com as artes das trevas. Mesmo se incomodando muito, Lillian tentou manter a amizade. A gota d'água veio quando, num momento de raiva e humilhação, Snape chamou Lillian de sangue ruim, quando estava sofrendo bullying pelos marotos. Esse foi o fim. Ela nunca conseguiu perdoar ele por isso e a amizade acabou de vez. Snape sabia que tinha errado, mas o orgulho e as escolhas ruins impediram ele de se redimir. Depois disso, Lillian seguiu em frente. E aí veio o golpe final, marotos. Ela se apaixonou por Tiago Potter, o maior rival de Snape. Imagina o que esse cara passou, velho. Além de perder a melhor amiga, que ele era apaixonado, ele teve que ver ela se apaixonar pelo cara que ele mais odiava. Mano, não deve ter sido fácil. E mesmo assim, o sentimento dele por ela nunca mudou, marotos. O tempo passou e então veio o erro mais fatal da vida dele, marotos. Quando Snape ouviu a profecia sobre um menino que poderia derrotar o Lord Voldemort, ele contou isso ao Lorde das Trevas. Só que o que o Snape não imaginava é que isso colocaria Lillian e a família dela na mira do Lorde das Trevas. Quando ele percebeu a merda que ele tinha feito, desculpa galera, mas não dá pra definir de outro jeito, ele basicamente tinha condenado a mulher que ele amava à morte. Snape simplesmente entrou em desespero, ele implorou pro Voldemort poupar a Lillian, mas a gente sabe que isso não aconteceu, né? E no fundo o próprio Snape sabia que não ia adiantar, por isso ele foi até Dumbledore e implorou por ajuda. Ajuda essa que a gente sabe que não adiantou, pois os Potter confiaram na
pessoa errada e foram traídos e mortos. Depois da morte de Lilian, Snape mudou de lado e passou a viver com o propósito de proteger o filho da mulher que ele nunca deixou de amar. Pra variar, ele fez isso muito mal feito, inclusive, porque ele maltratou o moleque em todas as oportunidades que ele teve, mas enfim. Agora que a gente relembrou aí o que aconteceu com o Snape, fica mais fácil de entender o patrono dele. O amor que ele sentia pela Lilian era tão forte que moldou a sua essência pra sempre. Marotos, o patrono do Snape não só mudou pra combinar com o da Lilian, como ele também se tornou a maior prova de que, no fundo, tudo o que ele fez depois da morte dela foi por remorso e amor a ela. Ele pode ter sido frio, cruel e muito difícil de lidar, mas a verdade é que ele nunca esqueceu da Lilian. E o mais irônico, marotos, no fim das contas, Snape passou anos protegendo o filho do homem que ele odiava, porque esse era o último laço que ele ainda tinha com a Lilian. Independente das nossas opiniões sobre o Snape ter conseguido ou não se redimir pelo que ele fez, o fato é que o Harry achou que ele se redimiu e o perdoou por isso. Isso mostra o quão complexo o Severo Snape foi. Um dos, se não o personagem mais bem escrito de todos os livros de Harry Potter. E aí, marotos, deu pra sentir o peso dessa história? O patrono do Snape não é só um detalhe legal da saga, ele é a prova de como sentimentos profundos podem influenciar até a magia. Agora me diz uma coisa, marotos, depois de entender essa história, a sua visão sobre o Snape mudou? Você acha que ele foi um herói como o próprio Harry acha que ele foi? Ou você acredita que nada que ele fizesse poderia mudar isso? Já deixa o seu like nesse vídeo aqui, ó, e tá aparecendo um vídeo aqui, então corre lá e assiste se você ainda não assistiu. Se inscreve no canal clicando nesse botão aqui, ó. Eu vejo vocês no próximo vídeo, marotos. Tamo junto e até lá. Mal feito feito e Nox.